Ainda continuamos em terras da usina Santa Teresa. Quanta história para se contar. Dizem que dentro da empresa existe um altar erguido em honra desta grande santa católica, Santa Teresa, que temos no centro da nossa cidade uma igreja em sua honra do ano de 1753. O antigo açude da usina, a capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a capela que fica ao lado da Casa Grande. Quantas histórias, quantos fatos, quantos acontecimentos e monumentos que podem ser descritos em uma produção como esta. Mas aqui iremos nos prender ao histórico engenho Bujari, diante do qual eu me encontro com as devidas licenças para a produção do vídeo sobre a origem da usina Santa Teresa e também aqui, neste local, com as devidas licenças para falar um pouco do antigo e afamado engenho Bujari. Em minhas mãos, como já apresentei em outros vídeos, esta obra tão preciosa, Velhas Histórias de Goiânia, de Octávio Pinto, onde a página 56 irei ler para vocês este registro precioso que cita o antigo engenho Bujari, famoso pela passagem de Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II em 1859, sua chegada em Goiânia, uma vez que o acesso principal se dava pelo antigo engenho Bujari, da antiga Casa de Câmara e Cadeia, uma vez que o barão deste engenho chegou a presidir a Casa de Câmara e Cadeia de Goiânia, ali à Rua Direita. Mas voltemos para a obra de Octávio Pinto, onde há o seguinte e curioso registro que poucos goianenses conhecem. Vejamos, o mascate que morreu queimado no engenho Bujari, este engenho que vemos ao fundo. O engenho Bujari fica nos arredores da cidade de Goiânia. Lá na Rua da Praia, avista-se a sua várzea e o canavial, por onde passa o rio Tracunhaém, tão barulhento no inverno, quando suas águas crescem, inundando tudo, destruindo lavouras, interceptando as estradas, correndo e pulando numa fúria impiedosa. No verão, ele é quieto, manso, sinuoso, como uma serpente, caminhando escondida por entre o canavial, até se encontrar lá em Japumim, com o Capibaribe Mirim, quando, abraçados e confundidos, vão cair no mar. Lá em cima fica a Casa Grande e a capelinha, e por trás um trecho de mata fechada, árvores de grossos troncos e altas copas folhadas, e de um lado uma elevação coberta de relva, sempre verde e alegre, onde se sente o cheiro do mato e dos frutos silvestres. O engenho Bujari teve papel importante na vida da aristocracia rural de Goiânia, tendo o seu período áureo no tempo em que pertenceu ao capitão mor João da Cunha, isso nos idos de 1700. Aquela sua antiga imponência desapareceu, como a do engenho novo de Santo Antônio, onde viveu e morreu André Vidal, cuja cabeça esteve a prêmio no tempo do domínio holandês. Maurício de Nassau colocou a prêmio a cabeça de André Vidal de Negreiros, e André Vidal de Negreiros também colocou a prêmio a cabeça do conde Maurício de Nassau. Passando a pertencer à usina Santa Teresa, o engenho Bujari está abandonado, sem vida, sem movimento, conservando apenas a beleza de sua paisagem e a recordação de sua grandeza de outrora. Octávio Pinto, logicamente, faz aqui uma narrativa lembrando o início do apogeu da cultura canavieira. Logicamente, era a principal fonte de riqueza à época que os engenhos foram fundados. Naquela época, isto é, no tempo do capitão mor João da Cunha, não havia em toda a redondeza uma casa grande com tanta riqueza, tanto luxo
conforto e fartura. As salas eram ornamentadas com rico mobiliário, cadeiras revestidas de couro, cômodas de nogueira, sofás de jacarandá e um enorme candeeiro de prata. Via-se sobre uma mesa com tampa de mármore. O santuário tinha as imagens adornadas de joias. A adega era farta de vinhos. Na sala de jantar, admirava-se os toalhados de linhos e as bachelas de prata, a louça fina e os cristais. É importante que nesta descrição do luxo, do apogeu da Casa Grande do Engenho Bujari, digamos que a imagem do Menino Deus do Museu de Arte Sacra de Goiânia, que hoje se encontra no Sesc, pertenceu ao Barão de Bujari. O quarto de Dona Damiana, esposa do Capitão Mó, apelidada pelos goianenses de escopeteira, por ser perita em atirar, era um encanto de conforto e bem-estar, chamando logo a atenção do visitante um enorme espelho de cristal, montado em linha moldurada, pintada a ouro. Vejamos o luxo da Casa Grande do Engenho Bujari. Todo esse esplendor desapareceu. Apenas não deixou aquelas paragens uma assombração que, vez por outra, aparece por lá, destelhando as casas e amedrontando os moradores. Vamos fazer esse vídeo e sair daqui às pressas por causa desta assombração. No tempo de João da Cunha, a botada do engenho era um dos acontecimentos sociais de Goiânia de maior relevo. A festa rolava o dia inteiro, vinha gente de toda parte, não faltando uma só autoridade da vila. Muitos dias antes só se falava nos preparativos da botada do Bujari, na lista dos convidados, etc. Logo na véspera chegavam os convidados de mais longe. A festa começava por uma missa celebrada na capela, onde todos compareciam, destacando-se o Capitão Mó e sua esposa. Nesse dia usavam um vestido todo de rendas e suas melhores joias. Terminada a cerimônia religiosa, o padre Antônio ia bezer a moenda e depois entregava ao senhor do engenho a primeira cana a ser moída. Daí a festa da botada. Os negros açoitavam as bestas e ao marjava começava a rodar, escorrendo cheiroso e espumante caldo de cana, que era bebido ali mesmo, com as saudações de alegria e prosperidade. Foi falar em assombração... Perdemos até o prumo da leitura. No lado de fora, na bagaceira, os convidados disparavam tiros para o ar em sinal de regozijo. Nesta parte, Dona Damiana, a escopeteira, se sobressaía de todos, dando tiros e mais tiros, mostrando a sua habilidade em manejar armas de fogo. Ao meio-dia, era servido o almoço, que contava de peixe e camarão, ali do Rio Tracunhaém, aqui pertinho. Tudo com muita fartura e muito vinho. À noite, enquanto os convidados conversavam e brincavam, a negralhada tinha ordem para se distrair. A senzala ficava toda iluminada e o zambê rolava até madrugada, ao som dos atabaques, com cantinelas e mistura de suor e cachaça. O senhor do engenho Bujari gostava do tronco e do açoite. Negro ladrão e cabra safado não escapavam do merecido castigo. Por isso todos os respeitavam e temiam. Essa fama chegou até os nossos dias. Tinha, no entanto, uma excelente qualidade. Ninguém fosse mexer com um trabalhador seu. Ia falar com o juiz, com o delegado, gastava dinheiro e só ficava tranquilo quando o caso se resolvia a seu favor. Eis a dedicação do senhor do engenho para com os seus empregados. Atenção! Certo dia, na época da moagem, apareceu no engenho um mascate, com chapéu de abas largas, calças estreitas e baú às costas, cheio de bugigangas. Zeferina, mulher de um morador, comprou umas miçangas. O mascate não se conformou com o preço que ela pagou e exigiu mais dinheiro. Houve discussão. A mulher, ou porque não tivesse mais dinheiro, ou porque achasse que o preço justo era aquele mesmo, não cedeu. O ambulante não queria se conformar, dizendo que tinha prejuízo, que a mercadoria era boa. Os vizinhos, atraídos pelo barulho, intervieram, mas não conseguiram. Zeferina, certamente confiada no prestígio do Capitão Mó e na defesa que ele sempre tomava dos seus trabalhadores, bateu o pé, não deu mais nenhum vintém e ainda disse uns desaforos ao vendedor.
Este, verificando que não era mesmo atendido, arrumou o baú às costas e saiu bradando furioso: negros velhacos, cambada de ladrões, vocês fazem isso porque o patrão os defende para melhor explorar o seu trabalho. E descendo em direção ao pátio do engenho, virou-se e exclamou cheio de raiva: deixa estar que vocês todos vão pagar, cambada de ladrões e nobres de... Não terminou a frase. Essas últimas palavras não foram ouvidas, mas o capitão Mó foi logo avisado do ocorrido e, naturalmente, com certo exagero. Ao saber das expressões usadas pelo Mascate, João da Cunha ficou furioso, calçou as botas, empunhou o rebengue e, chegando à varanda, gritou: Moçambique, Severino Lambaio, tragam aqui este Mascate atrevido. Resmungou umas palavras para o feitor Malaquias, um preto corpulento, orelhas acabanadas, nariz achatado e batendo nervosamente com a chibata na bota, disse: eu quero saber se esse cachorro ainda me chama de explorador. Sou nobre, decente e me orgulho disso. Momentos depois, chegavam dois negros arrastando pela bagaceira o pobre Mascate. Dona Damiana, que conhecia o temperamento do seu marido, correu para a varanda, intercedendo pela vítima, exclamou: João, talvez ele não tivesse dito tudo aquilo. Estava zangado com a Zeferina, que quando bebe é pior do que o demônio. Fica atrevida e malcriada. O capitão Mó parece que ficou mais irritado e pôs-se a gritar: Damiana, não suja a sua boca pedindo em favor desse cão danado. Ele vai ver quem é ladrão e explorador do suor alheio. Vai morrer assado como um porco maldito que é. Dona Damiana, aflita e nervosa, antevendo o que ia acontecer, ainda procurou no último recurso interferir em benefício daquele miserável, mas sem resultado. João da Cunha, descendo as escadas, mandou que levassem um homem para o engenho. O castigo foi o mais cruel possível. O Mascate, ao saber do seu triste fim, sem poder se defender e nem para quem apelar, gritava como um possesso, retorcendo-se todo, procurando assim escapar das garras possantes de Moçambique e Lambaio. Os escravos abriram a fornalha do engenho e jogaram dentro das labaredas crepitantes o desgraçado Mascate. Ouviu-se apenas um grito estorteante e do lado de fora o latido de um cão. A negralhada recomeçou a mexer as taxas de mel na fabricação do açúcar e a cantar para suavizar o trabalho como se nada tivesse acontecido. Quando estive alguns anos passados em Bujari, relembrando essa história a um velho morador desse engenho, ele me disse em afirmação: é por isso que vez por outra, em determinada época do ano, aparece por aqui uma assombração, destelhando a casa grande e amedrontando a gente, e torcendo o chapéu de palha de carnaúba entre os dedos, com o olhar vago pelo engenho, exclamou pesaroso: como um castigo de Deus, este engenho nunca mais prosperou. Vive abandonado e triste, de fogo morto para sempre. Da obra Velhas Histórias de Goiânia, de Otávio Pinto. O registro da morte cruel do Mascate, que foi jogado no forno aqui no engenho Bujari, da usina Santa Teresa de Goiânia, e que dizem os mais antigos, até hoje, o Mascate assombra o engenho Bujari. Isto é Goiânia, é a nossa história, é a nossa tradição, o registro dos acontecimentos que se deram em terras da usina Santa Teresa de Goiânia. E Goiânia, que é a sombra dos seus velhos e antigos engenhos, do apogeu da cultura canavieira, orgulha Pernambuco, orgulho Brasil. Se inscreva no nosso canal Águia de Goiânia. Ative as notificações, um canal do YouTube só sobre história de Goiânia. E vamos juntos, divulgando a nossa história, pois o ano de 2019 assinala com letras de ouro, o início do povoamento da imortal e lendária cidade de Goiânia, que há 450 anos orgulha Pernambuco, orgulho Brasil.